Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A Prefeitura da capital prorrogou a Operação Inverno até o final do ano. A medida visa garantir os atendimentos à população vulnerável diante da constante alteração climática e previsão dos efeitos do fenômeno El Niño até o mês de novembro. Para ampliarmos as informações, recebo aqui no estúdio o presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania, Cristiano Rorato. Presidente, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Obrigado, Cleiton. Obrigado à TV Câmara. Estamos à disposição aí. Satisfação. Presidente, uma medida prudente, né, digamos assim, né, em função dessas mudanças climáticas que a gente tem visto, né, muita chuva, né, e os efeitos do El Niño deverão se estender até o mês de novembro, como a gente frisou aqui na abertura. Então, a Operação Inverno se estende até o dia 31, não é isso, né, presidente? 31 de dezembro, né? Exatamente, Cleiton. Uma perspectiva super importante de manutenção. A gente pensou na Fundação. Em razão da perspectiva climática a se acirrar no mês de outubro, o comum da Operação Inverno é de 1º de junho a 30 de setembro. Todos os anos a Fundação lança mão dessa proposta em razão do nível de chuva e o próprio inverno. Né? A gente tem cotidianamente uma média de 820 vagas na rede. Na Operação Inverno, a gente esse ano lançou mão de mais de 227 vagas, totalizando 1.047 vagas na rede formal, entre albergues, abrigos, enfim, as próprias pousadas. Assim, né? E agora, com essa perspectiva de chuvas e de manutenção, enfim, das questões referentes à própria intempérie, como a gente não tem certeza, às vezes, do próprio nível da água, como aconteceu nos últimos dias, que a gente teve que solicitar às pessoas em situação de rua que deixassem as margens do dilúvio, a gente mantém, então, 100 vagas até o final de dezembro. E agora, no dia 23 de outubro, também a gente abre um serviço novo na capital que também prioriza o atendimento à população em situação de rua, que é a primeira casa de passagem do município, para atender até 50 homens adultos em situação de rua. Então, assim, são 100 vagas que a gente vai manter na rede de acolhimento, albergues, enfim. As próprias pousadas também a gente atende ali a perspectiva de mulheres com crianças, também a gente vai manter vagas nesse sentido. E mais essa casa de passagem, então, no dia 23 de outubro, que abre mais 50 vagas masculinas daí. E essa medida, né, presidente, para a gente ampliar um pouquinho, é focada nessa questão climática mesmo, né, com a possibilidade dessas chuvas mais fortes, né, e afetar essas comunidades, essas pessoas mais vulneráveis, é isso, né? Exatamente, exatamente. A gente prioriza, por mais que às vezes a Operação Inverno, de um modo geral, fique tendo como referência a população em situação de rua. A gente fala inverno pensa no frio, né? Mas exatamente, assim, exatamente. O conceito, ele não é excludente, eu digo assim, nesse sentido, né? E também ele não é excludente no sentido de que, tendo alguma família em razão de deslizamentos, a gente pode também estar lançando mão dessas vagas nos equipamentos que a gente tem, porque a rede de acolhimento, nós temos abrigos para mães com crianças, enfim, as próprias pousadas, a gente tem pousada que tem capacidade de acolher famílias também. Certo. E o trabalho nesses últimos dias, nesse foco, né, presidente, em função das chuvas, das comunidades impactadas, foi intenso, né, para a FASC, né? Fala um pouquinho sobre essas medidas que foram tomadas nos últimos dias, nas últimas semanas. Exatamente. Fazem 30 dias que a Fundação, não somente a Fundação, toda a Prefeitura de Porto Alegre, estamos dedicados 24 horas para essa necessidade que a cidade tem vivenciado da oferta de acolhimento. Os abrigos, nós estamos com 30 dias de abrigos montados. A gente já chegou a ter 5 ou 6 abrigos abertos simultaneamente na cidade. O ginásio do DEMAB, Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, lá no extremo sul também, o Centro Social Padre Pedro Leonardi, a Associação dos Correios também já esteve aberta. Em determinado momento tivemos que abandonar a Associação dos Correios porque o nível da água, enfim, alto, né? Subiu demais e não tinha mais condição de manter as famílias ali. A gente foi lá para a ABCB São Francisco, enfim, a própria Vila do Sargento semana passada, a Escola Estadual Alvarenga Peixoto, lá na Ilha dos Marinheiros também, já estivemos lá.
Enfim, hoje estamos com 2 abrigos montados na cidade, seguem os 2 abrigos, a gente está já na perspectiva de desmobilização, em razão de que o nível da água hoje está em 2,38. Perdão. Então a gente segue com esses 2 abrigos montados na cidade, em razão de que a gente já está na perspectiva da desmobilização dos abrigos, mas são 30 dias, 24 horas, então todo o empenho de todas as equipes da Fundação, Defesa Civil, DEMAB, Gabinete da Primeira-Dama, o Gabinete do Prefeito está envolvido nesse processo, está coordenando todo esse processo, a saúde, a Prefeitura como um todo tem se envolvido nisso, tem sido exaustivo, mas eu digo assim, graças a Deus e graças ao trabalho de todas essas equipes, Cleiton, a gente não teve a perda de nenhuma vida na cidade de Porto Alegre. Conseguimos, com erros e acertos, porque na prática é a maior enchente que se tem desde 41, né? Então, assim, mesmo com erros, com muito mais acertos do que erros, a gente tem conseguido protagonizar cuidado na cidade. Então, assim, mas tem sido exaustivo, mas temos muito a celebrar. Sim. E esse atendimento, né, presidente, isso é fundamental naquele momento, né, de desespero, digamos assim, das famílias, né, com o nível da água que a gente viu em alguns momentos, no pico ali, né, momentos históricos, né, as imagens da cheia do Guaíba foram, assim, assustadores, né, as imagens assustadoras, né, em função da água subindo muito rápido, né, muito rápido. Né. Incrível, eu estive nas ilhas, eu tenho ido praticamente todos os dias até as ilhas, assim, estive visitando uma organização social parcerizada da Fundação lá, que perdeu tudo, perdeu todo o mobiliário, enfim, atende 120 crianças lá, a PIP. É uma instituição muito parceira nossa lá, a Carla é a dirigente. Incrível o quanto a água subia rapidamente. A gente ia lá no cotidiano, em determinado momento via o nível da água subindo assim, parecia incrível. E não estava chovendo necessariamente, somente com a força do vento sul contingenciava. Ali nas ilhas a gente teve várias intercorrências de desconforto com a própria comunidade, Cleiton, de que a Defesa Civil, junto à SE, tem um protocolo de cuidado de que quando a água está muito alta, acima de 1 metro, enfim, 30 centímetros, dependendo da altura da moradia, é feito o desligamento da rede elétrica como prerrogativa de cuidado, para não choque elétrico, para a segurança das pessoas. Isso gera um incômodo na comunidade que, por óbvio, já está embaixo d'água. Tem casas na ilha que estão há 30 dias cobertas de água, que as pessoas não conseguem retornar ainda. Então, a própria perspectiva de manutenção do sistema de acolhimento provisório ali dos abrigos é também em razão de que, mesmo baixando o nível da água, tem casas ainda que não oferecem condição de retorno. De alagamento ainda, né? Exatamente. Presidente, essas 100 vagas que ficarão disponíveis, né, até o final do ano são para todos esses tipos de atendimentos, então, moradores em situação de rua, comunidades afetadas, para esses atendimentos, né? A gente prioriza, por óbvio, Cleiton, situação de rua, pessoas em situação de rua. Mas como eu te falei, a gente tem aqui também vagas para mães com crianças. Né? Então, assim, tendo necessidade hoje, a Fundação tem como lançar perspectiva de acolhimento. Como eu estava dizendo, assim, a gente tem hoje ainda aberto 50 vagas em pousada. Nós temos 350 vagas contratadas para pousada, para o serviço de pousada, né? Vaga em hotelaria, né? Então, assim, e essas vagas são pensadas para indivíduo ou, às vezes, família, conforme a nossa necessidade. Nós temos, dentro dessa prerrogativa ali estabelecido com a pousada, em ter necessidade de acolher família, a gente pode estar encaminhando família. Claro, toda territorializada na cidade, porque a gente sempre pensa nessa perspectiva de que as condições de acolhimento têm que estar o mais próximo do sujeito. Por vezes a gente não consegue, por óbvio, mas assim, a gente tem condição de acolher famílias com crianças, né, casais, enfim, mas também indivíduos. Certo. Sobre esse novo serviço, presidente, que o senhor citou aqui, né, com 50 vagas, né, fala um pouquinho mais sobre como é que vai funcionar, né, e por que se chegou a essa decisão desse tipo de necessidade, desse tipo de atendimento. A Casa de Passagem é o primeiro serviço que a Fundação cria nos últimos anos. A gente já teve uma experiência lá em 2012, 2013, lá no Lami, mas eram 12 metas, enfim, e tinha um outro tipo de recorte. O recorte populacional previsto para essa perspectiva aqui é somente público adulto, masculino em situação de rua. A avaliação de ingresso vai passar pelo núcleo de acolhimento da Fundação,
né? É uma perspectiva de trabalho de até 3 meses, as pessoas podem ficar lá dentro, 24 horas. Então, assim, é uma situação de acolhimento, as pessoas podem entrar e sair, enfim, conforme a sua necessidade e o que está estabelecido no plano de acompanhamento com a equipe técnica. A prerrogativa, então, é situação de rua, encaminhada de diferentes serviços, avaliado pela FASC. Então, logo as pessoas tenham condição de estar sendo encaminhadas por retorno à comunidade de origem, à família, mercado de trabalho. A gente é um recorte bem específico, assim. A gente tem pensado, é a primeira experiência para até 50 pessoas, né? Depois a gente já tem pensado em ampliar a oferta também para mulheres e para famílias, né? Mas a gente está começando agora com essa perspectiva no dia 23 de outubro, então, para homens adultos. A gente já tem a casa aberta. Onde será, presidente? Na Tristeza. Aí depois eu te passo melhor o endereço nesse sentido, assim. Um espaço super bom, acolhedor. É a primeira experiência então, que nós estamos tendo para homens adultos, e a gente já tem pensado sim em ampliar também para mulheres com crianças e também para mulheres, né? Aí não precisa ser essencialmente 50 vagas, porque a preponderância da situação de rua é muito maior público masculino do que mulheres. Temos também mulheres, mas assim, mulheres com crianças e famílias, eu estava dizendo, depois a gente já tem pensado também em ampliar. Porto Alegre tem uma gama de serviços voltados à situação de rua. A gente tem Centro Pop, a gente tem o serviço especializado de abordagem social. Fomos uma das primeiras capitais do país a implantar o serviço especializado de abordagem social. Já tinha antes de 2004, que era o antigo SESRUA, depois foi implementado o SAS Travessia, porque trabalhava com recorte da criança e adolescente. O município tem uma central de abordagem, né, presidente? Temos uma central de abordagem que funciona 24 horas. A central de abordagens hoje funciona aqui no SEIC, é 24 horas, Cleiton. A gente sempre orienta que toda vez que você vê uma pessoa em situação de rua, contate 156 opção 7, né, e referende, enfim, a situação de rua, as características, a gente sempre sinaliza de que é importante a característica da pessoa, porque como a situação de rua, às vezes a pessoa está transitando de carro e a pessoa se desloca, enfim. Então as características, a posição geográfica onde ela está, o horário que é vista essa pessoa, a gente sempre solicita, a central de abordagem solicita para logo em seguida encaminhar a equipe de abordagem. Quando é dia de semana, a central de abordagem recebe e encaminha para as equipes territorializadas. Quando é final de semana, a gente mantém uma equipe de plantão sempre. E aí então é passado para a equipe de plantão que vai até o local. A gente, por óbvio, também sempre faço referência, Cleiton, de que nós estamos no mês da criança, né? E a Fundação está empenhando esforços efetivamente no combate ao trabalho infantil. Perfeito. Porto Alegre já esteve, em 2010, nós zeramos a situação de trabalho infantil nas sinaleiras de Porto Alegre, nas ruas de Porto Alegre, e hoje a gente encontra de novo crianças em situação de trabalho infantil. E essas informações, né, podem ser passadas, como o presidente falou aqui, para essa central de abordagem, né, presidente? Então esse é um serviço importante que a gente vai reforçar aqui na sua tela. O telefone é 156 opção 7 e também, né, presidente, pelo app 156 mais POA também é possível fazer esse contato, né? Exatamente. Para que as pessoas também possam trazer essas informações, de alguma forma até mapear, né, presidente, onde é que estão acontecendo essas questões aí. É importantíssimo para a gente sempre a solicitação, porque mesmo que a equipe não tenha condição de atender na hora, no dia seguinte a equipe, às vezes, eu digo assim, Cleiton, como a cidade é muito extensa, por exemplo, no final de semana, tu pega um sábado, eu mesmo já solicitei de abordagem lá para o Lami. Tu imagina uma equipe indo até o Lami, e voltando às vezes até o 4º distrito. Por vezes a equipe não consegue em tempo hábil, conforme a necessidade das pessoas, atender no tempo que se espera. Mas no dia seguinte, enfim, no horário seguinte, a equipe vai estar se dirigindo até o local. Então é sempre importante, 156 opção 7 ou o próprio app 156 mais POA. Somos uma das primeiras capitais a implementar através do 156 mais POA, assim como o próprio agendamento do cadastro único também. O app dispõe do agendamento via aplicativo. Estamos entre as primeiras capitais a implementar esse tipo de serviço. É um serviço importante, um serviço importantíssimo. Presidente, para a gente encaminhar ao final aqui da nossa entrevista, gostaria que o senhor também falasse sobre os restaurantes populares, né? Tivemos também, podemos dizer, recentemente, né,
o da ilha, né, da região das ilhas, né? Esse é um importante serviço também que é prestado nesse sentido, né, de, enfim, dar um acolhimento, né, para as populações mais carentes, assim, digamos, né, vulneráveis, né? Fundamental, Cleiton, a ampliação da oferta dos restaurantes populares, né? Os restaurantes populares estão hoje com a SMDS, o secretário Léo Voigt, mas atende diretamente a população mais empobrecida da cidade. O perfil situação de rua é quem mais é atendido. Lá nas ilhas são produzidas em média 80 refeições diárias, né? E os restaurantes populares que têm alcançado o subsídio da refeição para quem está nos abrigos. Segurança alimentar, né? A questão da segurança alimentar tem sido bastante ampliada na atual gestão. O secretário Léo Voigt sabiamente tem ampliado, botou na Zona Norte, agora na região das ilhas. Por óbvio que a gente precisaria ampliar, mas a gente sabe que não se tem perna para tudo, Cleiton. Enfim, tem atendido bem a população. A situação de acolhimento agora, 30 dias de acolhimento, tem sido, toda a condição de segurança alimentar tem sido alcançada pelos restaurantes populares. Pela parceria da prefeitura com eles, assim, porque a gente não teria condição de mobilizar pessoas, cozinheiros, para dar conta da produção do alimento. Por óbvio, as pessoas que estão no abrigo, a gente trabalha a organização delas para que elas possam produzir lanches ali, enfim, e às vezes até refeições, janta. Mas, enfim, não é essencialmente essa a necessidade que se tem, e os abrigos têm sido, eu digo assim, os restaurantes populares têm alimentado as famílias hoje que estão na situação de acolhimento provisório. E é refeição gratuita, né, para as famílias em situação de vulnerabilidade. Né, são refeições gratuitas, produzidas por nutricionista, ali organizações sociais parcerizadas junto à Prefeitura de Porto Alegre, alimentação de qualidade. Perfeito. Presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC, Cristiano Morato. Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui, muito obrigado pela presença ao Jornal da Câmara. E a gente reforça aqui que a Operação Inverno, então, se mantém até o dia 31 de dezembro, em função da variação climática e os efeitos do El Niño. É isso, né, presidente? É isso, Cleiton. Muito obrigado a ti, a TV Câmara. Queria agradecer a possibilidade, então, de novo, de estarmos aqui falando sobre a Operação Inverno, a prorrogação dessas 100 vagas e mais abertura das 50, logo agora na segunda quinzena do mês de outubro, e fazer um apelo à população de que todas as vezes em que a gente observar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, possa estar contatando 156 opção 7 e população adulta também. Eu faço apelo em razão da criança, porque criança e adolescente é prioridade absoluta. Com certeza. E a gente tem condição, a gente tem capacidade, a gente tem rede e know-how para zerar o número de crianças e adolescentes nas ruas de Porto Alegre. Muito bem, presidente, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Câmara mais uma vez. Um ótimo trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Muito obrigado. Muito bem, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!